começar aqui a leitura da sentença. Adoto como relatório o apresentado ao ID 13.23.04.800. Levando-se à apreciação do Conselho de Sentença os quesitos obrigatórios e aqueles apresentados pelas partes, os senhores jurados, por maioria de 4 votos, reconheceram que o réu Rubenilson Alves Marinho praticou o delito de homicídio qualificado contra a vítima Romário Lira Campos. Por maioria de 4 votos, os jurados reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima no quesito absolutório, negaram a absolvição. Assim, o réu restou condenado pelo crime de homicídio qualificado pelo Conselho de Sentença. No que se refere ao crime de ameaça, por maioria de 4 votos, os jurados reconheceram materialidade e autoria do crime e ainda negaram a absolvição do acusado. E, por fim, em relação ao crime de perseguição, os jurados, por maioria de votos, 4-1, reconheceram a materialidade e, por 4 votos, reconheceram a autoria do acusado, assim como negaram a absolvição por 4-1. Além disso, com relação a este delito, por maioria dos votos, os jurados reconheceram a causa de aumento de pena pela condição de o crime ser cometido em razão do sexo feminino, desde que Rayane era sua ex-companheira. Logo, em relação a todos os crimes imputados, o réu restou condenado. Em todas as votações atingido a maioria ou sem voto diverso, foram interrompidas, evitando unanimidade, bem como a quebra do sigilo dos votos, nos termos do artigo 483, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Diante do que fora decidido pelo Conselho de Sentença, o acusado Rubenilson Alves Marinho, vulgo Nica, restou condenado pelos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, e artigo 147 caput, bem como o artigo 147-A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Em face de Romário, da vítima Romário e Rayane. Respectivamente, crime de homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Ao crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Compete ao juiz, na conformidade do artigo 68 do Código Penal brasileiro, fixar a exata pena. Analisando as circunstâncias judiciais, observo culpabilidade. Reputo em grau elevado, uma vez que o réu já perseguia a vítima Rayane, que estava na sua companhia na festa. Culpabilidade. Reputo em grau elevado, uma vez que o réu aplicou inúmeros golpes de faca em desfavor da vítima Romário Lira, provocando-lhe intenso sofrimento e agindo assim com grande frieza. Antecedentes. Estes devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não há outros processos criminais contra o réu informado nestes autos. Conduta social. Não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, não devendo ser valorada. Personalidade. Não existem elementos nos autos através do qual possa ser aferida a personalidade do réu. Motivo do crime. Aqueles
são aqueles inerentes ao próprio tipo, além dos que foram reconhecidos como qualificadora pelo Conselho de Sentença. Circunstâncias. São as circunstâncias entendidas como os fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução. E é motivo pelo qual reputo, então, desfavoráveis, pois os fatos se deram em local público durante uma festividade de carnaval, submetendo a perigo comum inúmeros outros presentes, além de demonstrar maior audácia para a prática da ação delituosa pelo acusado. As consequências foram normais à espécie, uma vez que não tem conhecimento de repercussões negativas além da morte, já que é inerente ao tipo. Comportamento da vítima, não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém não pode ser considerada desfavorável neste momento. Desta forma, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena, no qual fixo a pena base em 16 anos de reclusão. Observo que observo que se trata de um homicídio qualificado pelo motivo fútil e por utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Então, assim, na segunda fase, conforme orientação da jurisprudência dos tribunais superiores, utilizo de uma delas para qualificar o delito e qual seja a qualificadora do motivo fútil, e a outra qualificadora aplico como circunstância agravante, qual seja o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Assim, majora a pena em 1/6, passando o réu a ser condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. Outro sim, vendo também que foi utilizada a confissão do acusado na fase prelibatória para a argumentação da acusação em plenário para os jurados, inclusive reproduzindo o vídeo da audiência de instrução, entendo por bem aplicar a atenuante da confissão, pelo que minoro a pena do acusado e passo a dosá-la em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Terceira fase. Considero ausente causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fica o acusado Rubenilson Alves Marinho, vulgo Nica, condenado definitiva a pena privativa de liberdade de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão para o crime de homicídio qualificado consumado nos moldos tipificados na inicial e reconhecido pelo Conselho nesta oportunidade. Crime de ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo a culpabilidade. Reputo em grau normal, uma vez que inerentes ao que se espera do delito em análise. Antecedentes. Esses devem ser considerados favoráveis ao imputado por não haver outros processos criminais informados nestes autos. Conduta social. Não existem elementos nos autos através dos quais possam ser aferida a conduta social do réu. Personalidade. Não existem elementos nos quais possa ser aferida a personalidade. Motivos do crime são inerentes ao próprio tipo. Circunstâncias. São também inerentes ao próprio tipo. As consequências foram acentuadas, pois na tentativa de cumpri-las, houve uma agressão à terceira pessoa, alheia ao relacionamento do réu, e também vítima de um crime mais grave, como no caso, vítima fatal. Comportamento. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém não pode ser considerada desfavorável ao réu. Desta forma, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena em 2. Havendo uma circunstância desfavorável, a pena aumento para 1 fixo em 1 mês e 10 dias de detenção. Na segunda fase da pena, em relação a este delito, não observo incidências de agravantes ou atenuantes,
bem como na terceira fase, considera ausentes causas de aumento e de diminuição em que tornam a pena definitiva em 1 mês e 10 dias de detenção. Crime de perseguição, artigo 147-A, na forma do parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Em relação a este delito, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, observo culpabilidade, reputo normal, uma vez que são inerentes e é o que se espera ao delito em análise. Antecedentes, esses devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não há outros processos criminais contra o réu informados nesses autos. Com relação à conduta social, não existem elementos nos autos dos quais possam ser aferidas a conduta social do réu, não devendo ser valorada. Personalidade, não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade. Motivos são aqueles inerentes ao próprio. As circunstâncias também são inerentes à própria. Comportamento da vítima, não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém, não pode ser considerável desfavorável à réu. Assim, considerando a falta de incidência de qualquer circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 6 meses de detenção. Na segunda fase da pena, digo em relação ao crime anterior, não incidindo, então, circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantenho a pena base. Na terceira fase, considerando as causas de diminuição, são consideradas as causas de diminuição. Porém, presente a causa de aumento do parágrafo 1º, inciso 2, já que o crime contra a mulher foi praticado contra a mulher em razão da vítima ser ex-companheira do acusado. Logo, majoro no dobro, passando a pena a passar a 1 ano de detenção. Concurso material de crimes. Nos moldes do artigo 69, quando o agente, mediante uma ou mais ação, comete 2 ou mais crimes, aplique-se a regra do cúmulo material, somando as penas combinadas a todos os delitos incidentes. Neste caso, entendo que houve a incidência dessa regra para os crimes de ameaça e perseguição. E neste somatório, o que deve incidir o somatório das penas aplicadas, a fim de determinar o regime inicial. Então, somando-se as penas, resta condenado o réu em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pelo homicídio qualificado. E a pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias pelo crime de perseguição. Considerando a pena aplicada, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea A do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena